E aí, pessoal? Celebrando um século de progresso. Bora dar um pulo em Paris, na França, para conhecer a Torre Eiffel, um monstro de ferro que conquistou o mundo. Construída lá em 1889, ela virou o símbolo da cidade-luz e um marco da engenharia moderna. Imagina só, mais de 300 metros de altura, toda feita de aço e rebites, desafiando a gravidade. A parada não foi por acaso, não. A Torre Eiffel foi a atração da Exposição Universal de 1889, um evento que rolou para celebrar o centenário da Revolução Francesa e mostrar para o mundo os avanços tecnológicos da época. Era como se o planeta inteiro tivesse de olho em Paris. Que chance melhor para mostrar ousadia e inovação, não é mesmo? E foi exatamente isso que a Torre Eiffel fez. Sua estrutura imponente, diferente de tudo que já tinha se visto, causou a maior falação. Era a prova de que o homem podia chegar aonde ninguém nunca tinha chegado, usando a ciência e a engenharia. Se preparem para embarcar nessa viagem pela história da Torre Eiffel, desde o seu nascimento até os dias de hoje, e entender por que ela continua encantando e inspirando gente do mundo todo. A gênese da Torre Eiffel. A ideia de construir uma torre colossal para a exposição de 1889 veio lá do governo francês. Eles queriam algo grandioso, algo que marcasse a data e colocasse Paris no topo do mundo da inovação. E foi aí que Gustave Eiffel, um engenheiro fera e apaixonado por estruturas metálicas, entrou na jogada. Junto com sua equipe, o cara projetou uma torre que parecia desafiar a lógica. Mais alta que a própria pirâmide de Gizé, a estrutura de ferro era algo nunca visto antes. O projeto do Eiffel, com suas curvas elegantes e ousadas, ganhou a parada e virou a estrela principal da exposição. Mas nem tudo foram flores. A ousadia do projeto também deu o que falar. Muitos artistas e intelectuais da época achavam a torre um monstro de ferro, um insulto à beleza clássica de Paris. Eles até escreveram um manifesto contra a construção, dizendo que ela ia ser uma mancha no visual da cidade. Mas o Eiffel não se abalou, movido pela sua visão e pela confiança na engenharia. Ele sabia que a torre não seria só um marco da exposição, mas também um símbolo do progresso da humanidade. E assim, em 1887, as obras começaram. Engenharia inovadora da torre. Construir a Torre Eiffel foi um desafio daqueles. Estamos falando de uma estrutura de ferro com mais de 18 mil peças, unidas por mais de 2 milhões de rebites. Para garantir que a torre não fosse cair, Eiffel e sua equipe tiveram que fazer cálculos precisos e usar técnicas inovadoras para a época. Um dos perrengues era o vento. Para garantir que a torre resistisse à força da natureza, Eiffel projetou a estrutura com uma curvatura suave, que ia afinando até o topo. Essa forma permitia que o vento passasse pela torre sem causar grandes balanços. Outro ponto crucial foi a escolha do material, o ferro. Naquela época, o aço ainda era um material caro e difícil de produzir em grande quantidade. O ferro, por outro lado, era mais barato e sua maleabilidade permitia a criação de estruturas complexas, como a da torre. E para facilitar a montagem das peças lá no alto, Eiffel usou guindastes a vapor e andaimes móveis. Era como se um quebra-cabeça gigante estivesse sendo montado no céu de Paris. Os detalhes da construção da Torre Eiffel. A construção da Torre Eiffel foi uma verdadeira orquestra de engenharia e trabalho em equipe. Mais de 300 operários vindos de todos os cantos da França uniram suas forças e habilidades para erguer esse gigante de ferro. O processo de construção foi dividido em etapas. Primeiro, as fundações, que precisavam ser firmes para aguentar o peso da estrutura. Depois, as 4 pernas da torre foram erguidas, usando guindastes a vapor para içar as vigas de ferro gigantes. À medida que a torre crescia, andaimes de madeira eram montados para que os operários pudessem trabalhar com segurança. Esses andaimes eram como cidades suspensas, com refeitórios, oficinas e até dormitórios para os trabalhadores.
A união das peças de ferro era feita por meio de rebites, que eram aquecidos em alta temperatura e depois martelados até se fixarem no lugar. Era um trabalho duro e arriscado, mas os operários se orgulhavam de fazer parte daquela obra grandiosa. Superando obstáculos e críticas. Superando obstáculos e críticas. A construção da Torre Eiffel não foi nada fácil. Além dos desafios técnicos, Eiffel e sua equipe tiveram que enfrentar a resistência de parte dos parisienses, que viam naquela estrutura de ferro um ataque ao bom gosto. Artistas, escritores e intelectuais assinaram manifestos e criticaram nos jornais, julgando a estética da torre e chamando-a de monstro de metal. Eles diziam que a estrutura enorme e industrial ia destruir a arquitetura clássica e elegante da cidade. Mas o Eiffel não se deixou abater. Ele tinha certeza de que a Torre Eiffel não era só uma obra de engenharia, mas também uma obra de arte. E para provar seu ponto, ele decidiu incorporar elementos decorativos à estrutura, como arcos, colunatas e até um restaurante panorâmico no topo. Com o tempo, a galera começou a mudar de ideia. A ousadia da Torre Eiffel foi conquistando admiradores que reconheciam nela um símbolo de progresso e modernidade. E quando a Exposição Universal de 1889 finalmente abriu, a Torre Eiffel foi um sucesso absoluto, atraindo milhões de visitantes do mundo todo. Um legado duradouro. A influência da Torre Eiffel na arquitetura. A Torre Eiffel não só mudou o horizonte de Paris, como também deixou sua marca na história da arquitetura. Sua estrutura inovadora e seu design arrojado abriram um leque de possibilidades construtivas, inspirando gerações de arquitetos mundo afora. A ousadia do Eiffel em usar o ferro como material de construção principal desafiou as regras da época e inaugurou a era da arquitetura metálica. A leveza e a resistência do ferro permitiram a criação de estruturas cada vez mais altas e esguias, como arranha-céus e pontes suspensas. Além disso, a Torre Eiffel popularizou o conceito de arquitetura funcional. O Eiffel defendia que a forma de um prédio deveria seguir sua função, e a torre é um exemplo perfeito disso. Sua estrutura foi projetada para ser forte e resistente, suportando o próprio peso e as forças do vento. A influência da Torre Eiffel pode ser vista em várias construções ao redor do mundo, desde a Torre Tokyo Skytree, no Japão, até o edifício Chrysler, em Nova York. Essas estruturas, assim como a Torre Eiffel, são provas da capacidade humana de desafiar os limites da engenharia e criar obras que desafiam a gravidade e inspiram a imaginação. A alma de Paris e um ícone global. A Torre Eiffel deixou de ser só uma atração turística para se tornar um símbolo poderoso de Paris e da França. Sua silhueta inconfundível é reconhecida no mundo inteiro, evocando imagens de romance, cultura e história. Para os parisienses, a Torre Eiffel é mais do que um monumento. É um ponto de referência, um lugar de encontro, um pedaço da história da cidade. É comum ver casais apaixonados trocando juras de amor sob a torre iluminada, famílias fazendo piquenique nos jardins ao redor e amigos celebrando a vida em um dos restaurantes com vista panorâmica. Todo ano, milhões de turistas visitam a Torre Eiffel, buscando uma experiência única e inesquecível. Subir até o topo, seja de elevador ou pelas escadas, é uma aventura emocionante que oferece vistas espetaculares da cidade. A Torre Eiffel também virou palco de eventos memoráveis, como shows de luzes, projeções de arte e até competições esportivas. Em noites especiais, a torre é iluminada com cores vibrantes e efeitos especiais, criando um espetáculo mágico que encanta moradores e visitantes. A experiência da Torre Eiffel. Vamos explorar essa maravilha juntos. A experiência é como embarcar em uma viagem sensorial única. Ao se aproximar da estrutura colossal, a sensação é de admiração pela sua imponência. A base da torre, com seus 4 pilares gigantescos,
dá uma sensação de solidez e poder. Ao subir a torre, a vista panorâmica da cidade vai se revelando aos poucos, mostrando a beleza e a grandiosidade de Paris em todo o seu esplendor. Do primeiro andar, já dá para ter uma visão privilegiada do Campo de Marte e dos monumentos próximos, como a Escola Militar e o Trocadero. No segundo andar, a vista se abre ainda mais, abrangendo toda a cidade e seus principais pontos turísticos, como o Rio Sena, a Catedral de Notre-Dame, o Arco do Triunfo e o Museu do Louvre. As plataformas de observação oferecem aos visitantes a oportunidade de contemplar a beleza de Paris de um jeito único e inesquecível. E para aqueles que buscam uma experiência ainda mais emocionante, a subida ao topo da torre é um desafio recompensador. Do alto dos seus 324 metros de altura, a vista de 360 graus da cidade é simplesmente de tirar o fôlego. É possível avistar os limites de Paris e admirar a beleza da paisagem urbana que se estende até o horizonte. O passado, presente e futuro da Torre Eiffel. A Torre Eiffel, que já foi um símbolo da Revolução Industrial e do poder da engenharia do século XIX, continua sendo um farol de inovação e progresso no século XXI. Sua estrutura centenária se adapta às novas tecnologias e desafios, inspirando novas gerações de engenheiros, arquitetos e sonhadores. A torre passou por várias reformas e modernizações ao longo dos anos, que garantem sua preservação e segurança, além de melhorar a experiência dos visitantes. Sistemas de iluminação de última geração, elevadores mais rápidos, plataformas de observação com painéis interativos e aplicativos de realidade aumentada são só alguns exemplos de como a Torre Eiffel se mantém na vanguarda da tecnologia. Mas a Torre Eiffel não é só um monumento do passado, ela também se projeta para o futuro. Projetos ambiciosos para tornar a torre mais sustentável e integrada à cidade estão em andamento, como a instalação de painéis solares, a criação de jardins verticais e sistemas de coleta de água da chuva. A Torre Eiffel é um exemplo de como a engenharia, a arte e a história podem se unir para criar algo realmente extraordinário. Sua beleza atemporal, sua história inspiradora e seu legado continuam a fascinar pessoas do mundo todo, consolidando seu status como um ícone global e um símbolo eterno da capacidade humana de realizar grandes feitos. E aí, curtiram a viagem? Deixe seu like e se inscreva no canal Fatos Únicos. Muito obrigado e até a próxima!